Então hoje temos a Xana e a Xana vai-me ajudar com a voz, que é a minha dificuldade hoje. E a Xana hoje tem coisas muito, muito engraçadas. Entretanto ela vai chegando e tu vai vendo como estás hoje. Alô Diana, alô Alice, como estão vocês? A Xana está a chegar. Alô. Hoje vai ser... já estamos também live no Facebook. Entretanto, Xana, tens que pedir alô Diana. Tens que pedir, por favor, para te ligares no Instagram. Olha a Cláudia Afonso também. Alô Cláudia. Alô, alô. Eu vou bebendo o meu chá de gengibre para a garganta. Entretanto, vou aqui. Isso. Obrigado. Isso, Alice. Até já. Então, boa. Agora tenho um bocadinho de voz. Neste momento o que ele diz, Xana, é aguardar por ti. E sim, é sempre bom. É sempre bom aguardar mais um bocadinho. Então, mas tranquila. Faz assim. Podes desligar o Instagram e voltar a pedir. Podes sair do Instagram e voltar a entrar. Funciona sempre. Com jeitinho, com cuidado. Não, acho que não. Alô Ana, como estás? Bem-vinda. Vamos lá outra vez. Eu adoro voltar a tentar, acho que é sempre aquele momento bonito. E agora o que é que te acontece? O que é que ele te diz? Certo, e ele diz que está a aguardar por ti. Ele disse aqui, conforme eu te aceitei. Então, mas faz assim, desliga mesmo o Instagram e volta lá. Sim, mas não faz mal. Um cavalheiro espera sempre. Não mais nada, eu gosto. Alô Pedro, a Marta, já tantos corações e tu ainda não chegaste, já estão a aguardar por ti. Então, Xana, agora, espera só um bocadinho. Não, não pensas mais, espera. E já está. Bem-vinda, Eu devo bem-vinda. mudar a câmara. Agora tens que Não. rodar a câmara. Tens. Porque senão, bem, seria um direto original, isso é. Eu não te vejo assim. Tens alguma coisa em frente à câmara? Não. Tens. Ah, mas rodar a câmara não é preciso o telefone. Tu consegues, tens um botão para rodar a câmara. Quando vocês já vão perceber uma coisa, é que isto é super divertido com a Xana e já vão perceber porquê. A Xana põe-se em várias posições com muita rapidez e, ela, e a forma como ela faz isto é genial. A Xana, segundo o que sei, tem vindo a fazer imensos diretos e o Instagram hoje é assim uma das vezes. Espera. E Então isso, agora tenho que estamos a ver procurar o teu alguma computador. coisa aqui Cá para em ver a baixo, câmara.
cá em baixo existe um botão que são duas setas e que te permite rodar a câmera. É isso mesmo. É o botão de baixo do lado direito. Então, olha. Pois não. Olha, e se ficar assim? Se ficar é giro, para mim está tudo bem. Mas consegues ver? Consegues ver? Aqui, mal. Pera. Mas não, fica esfadozinho, mas dá para ver. Fica onde? Vá, diz lá, mais para a esquerda ou mais para a direita? Está ótimo. Pera, não te mexas, que eu estou quase. Pera, isso. Estás perfeita. Agora chega-te para trás. Hã? Chega-te para trás, estás assim? Isso, está ótimo. Tem assim pouca luz e ao mesmo tempo está magnífico. A sério, podes-te mexer à vontade. Eu disse que isto era melhor com o lubrificante, não quiseste saber? Então, para quem não sabe, como é que tu descreves a Xana assim, 5 palavras? 5 palavras. Opa, Bora. olha, quem sou eu em 5 palavras? Olha, sou meia parva, ok? No sentido em que sou descontraída, ok? Sim. E gosto de coisas que eu não conheça também. Tenho Ok. tendência para o desconhecido, atrai-me mais, ok? E coisas que sejam originais. O diferente atrai-me. Pá, já disse mais de 5 palavras. Já. É verdade. Então agora explica, por favor, se te apetecer. Tu falaste em lubrificante, então vamos já direto ao tema, porque eu estou adeiradinho para falar disto. Não, tu estavas Tu a tens dizer uma que atividade. estavas à minha esquerda, não é? Esperar é chato. Mas podemos esperar mais. Não é uma coisa que me desagrada. De todo. E Eh, nunca então? fui, nunca fui apressado, então posso ir com todo o cuidado. Aliás, até podemos fazer ao contrário. Eu acho que há muita gente aqui, e tenho estado a ver que há muita gente aqui que te conhece, mas para quem não te conhece, a Xana tem uma das profissões mais eh, flexíveis que eu conheço. É uma das Não é, profissões mais. calma, Desde não é força. contorcionista, não é Não, contorcionista. pois não. Mas eu acho que às vezes te contorces um pouquinho para poderes entregar aquilo que tu entregas. Portanto, o serviço que tu prestas tem um pouquinho dessa flexibilidade, desse contorcionismo. Então, sem dizer o que fazes, eu estou muito curioso para saber se tu consegues trazer aqui alguns adjetivos que possam ajudar-nos a explicar um bocadinho do que tu fazes sem dizer o que é. O que é que eu faço? Eu levo, eu transformo, ok? Há algumas formas de ver algumas das nossas áreas, principalmente na área feminina. Transformo em formas mais divertidas e mais livres e mais prazerosas. Hum, ok. Luís, baixa o volume do que eu estou a ouvir. Ok. Vou baixar o volume, mas o que se ouve. João Alberto, se puderes confirmar se está melhor, eu agradeço. De qualquer Opa, o forma, João tem, vai sempre dizer que és tu que estás mal. ótimo. É bom. É ótimo que os teus fãs te expliquem porque é que esta voz está muito alta. Então, ah, e mais, que outros adjetivos, porque tu falaste em feminino, falaste em mais livre, que outros adjetivos podes trazer aqui às pessoas que ainda não te conhecem? Uh, Também te disse prazeroso, Ok. uhum. Cúmplice, Cúmplice. Como é que é uhum. esse cúmplice? Um, Pode ser de duas formas, pode ser uma cumplicidade interna, certo? Da pessoa com ela própria, ou pode ser uma cumplicidade com o outro. E como é que é isso da capacidade interna? É a pessoa ser, a- agir consigo própria, certo? Como se fosse cúmplice do mesmo crime, ou seja, estar a favor de si própria.
Olha, eu aqui, a tentar arranjar maneira de não dizer nada, parece que as palavras proibidas. O que tu estavas a dizer eu achei curioso que a forma como e se calhar é um bocadinho disto que aconteceu ao longo do tempo. De alguma forma, este foi um tema que foi guardado e muitas vezes mal guardado, infelizmente. E tu endereças esse tema agora com uma perícia, com uma arte, com um cuidado, com um carinho, Com carinho, com, sim. Sim. com carinho, com uma genialidade. Eu quando disse arte a palavra muito depressa, porque para mim arte é algo que tem algo de belo ali. Eh, Tem mesmo assim aquela sensação do prazer. Eu no outro dia via uma série da Netflix que se chama Resumindo, e que tem muito a ver com prazer. Tu falavas há pouquinho do prazer. E é um estudo que foi feito. É uma série, é o segundo episódio da segunda temporada, essa série, e que tem a ver com o prazer que eu obtenho a olhar para algo que para mim é belo. E às vezes no grotesco também é belo. Então, falando da beleza, esse prazer interior que me surge a nível físico e mental é algo que só por ver me ativa, me deixa entusiasmado, me deixa num estado alterado de consciência, me permite, me permite ser livre na minha forma de me entregar e na minha forma de receber, mais de me receber. Se eu me pudesse abraçar, qual é que seria a melhor forma de eu me poder abraçar? Tens alguma sugestão para mim? Bem, tu podes sempre abraçar-te, olha, eu consigo. É certo. Eu conheço outras formas, assim, mantendo sem dizer o que tu fazes, conheço outras formas de abraçar. Não vais querer que eu diga a primeira que me lembrei, ok? Quero. Mas, certo, ok. Força. Mas estamos a falar do autoabraço, Luís. Olha, eu a tentar Estamos. estar atenta ao que tu dizes. Eu estava a falar do autoabraço, mas podes falar do auto qualquer coisa. O autobeijo também pode funcionar, também posso beijar. O autocarinho, não é? O autoamor. O que fizeste autocarinho aqui, sim, pode ser em qualquer lado. Em qualquer lado. E tu ficas com as tuas mãos ficam logo com vontade. É giro. Sim, então como é que tu. Eu agarrá-lo. Como é que tu tens feito? Como é que tu tens feito para te Isso é abraçares? sempre mais difícil. Não, não. Agora estava a falar como é que tu abraças o teu ser. Como é que as pessoas hoje conhecem a Xana? É porque se calhar tu mostras um bocadinho do que és e depois mantens, obviamente, à semelhança do que todos fazemos, mantens um pouquinho da tua privacidade. Hoje não queremos a privacidade, ok? Ok. Hoje eu sugiro que possas dizer assim, eu hoje tenho, tenho algo para vos dizer. Aquilo que eu tenho para vos dizer é que o meu desejo mais íntimo acerca de uma visão para o mundo Uhum. é, É assim, para mim, o meu desejo mesmo é que as pessoas sejam muito livres com elas próprias, certo? Que vivam numa liberdade com elas próprias. Que não estejam presas em crenças, em bloqueios e acabem por estar muito condicionadas. Não, mais condicionadas, se calhar, do que os exteriores condicionam. É uma condicionante muito interna. As pessoas, e eu sei porque eu já lá estive, como costuma dizer, não é? E muito presas dentro de nós próprios, não é? E criamos barreiras e coisas assim para nós próprios connosco. O fator externo, claro que existe e nos ajuda, e se calhar ajudou-nos a construir essas limitações internas, mas eu acho que eu, se pudesse desejar alguma coisa, era que as pessoas se sentissem livres por dentro com elas próprias. é engraçado. Entretanto, a Cláudia Afonso, a nossa Cláudia Afonso diz, ela também quer saber o que tu fazes, porque ela não sabe. Claro, Cláudia não faz ideia de quem eu sou, não é? Nada, nada. Então, vamos manter aqui mais um bocadinho. E quando tu falavas em ser livres, e tu também disseste que foste, durante algum tempo,
E essa fase é uma fase, há várias fases assim na vida, não é? Crianças Sim, não são livres porque estão dependentes dos pais, depois cresce um bocadinho, o adolescente quer rebentar, quer explodir, quer sair para o mundo e às vezes está na mesma dependente dos pais, e quando não está, mesmo que já esteja afastado dos pais, continua dependente de alguma coisa, e isso vai crescendo dentro. E há eu uma acho que às vezes fase, a dependência, a pessoa até pode ser independente numa série de aspectos, mas continua a manter-se fechada, em vez de perceber, eu sou independente, e então agora eu posso ser mais livre mesmo internamente, não, mantém-se a agir de acordo com as mesmas coisas. Uma das coisas que eu acho, e nós até falámos há pouco tempo disso, é aquela questão de não fazermos alguma coisa, ou até às vezes nem pensamos alguma coisa, que é tão nosso pensamento, não é? Ninguém sabe que nós estamos a pensar, ainda pelo menos, e nós às vezes cortamos os nossos pensamentos porque parece mal, não é? Nós podemos ter pensamentos, e por exemplo, como eu te disse, eu tenho mais o foco na área da feminina e da mulher, não é? Eu, nas mulheres, não sei se nos homens é tão comum, mas nas mulheres é muito fácil lidar com mulheres que, por pensarem, ou seja, ninguém sabe o que é que está naquela cabeça, elas coram, não é? E isto é um fator que quer dizer que elas estão automaticamente a assumir um limite daquilo que estão a pensar. Que é, elas até pensaram, mas não deviam porquê? A questão é esta, não é? Eu não sei o que é que a mulher pensou, mas porque eu acho que a pergunta que se tem que fazer sempre a nós próprios, e aí tanto mulheres como homens, é porque é que eu não devo, porque é que parece mal, e a quem, não é? e só acontece que as mulheres, ou que o homem core, porque pensou, sim, porque existe um auto-julgamento, concordo. É possível que core por outras razões, que não só por haver auto-julgamento. Eu acho que possível sim, mas geralmente eu acho que também o efeito surpresa, ou aquela parte da invasão da privacidade, quando alguém nos invade a nossa privacidade e nós não estamos à espera, não é? E às vezes não é negativo, é porque a pessoa descobriu um ponto nosso que até é bom eu ter descoberto, mas nós com a surpresa às vezes ficamos, não é? É uma reação corporal, o corar. Isso parece-me que falaste com propriedade. Já tiveste circunstâncias dessas. Já, já. Eu sou uma sortuda. Então, e quando é que te deixaste surpreender pela última vez? Não sei, eu acho que a qualquer momento as pessoas podem me surpreender. Porque eu acho que há Estou a sempre perguntar. qualquer coisa que não sei de mim, não é? E há sempre qualquer coisa que eu ainda não fui confrontada e se calhar quando for vou reagir da mesma maneira, não é? Posso até corar. Ok, o que é que para ti te cria repulsa total? O julgamento, o julgamento. As pessoas julgarem muito toda a gente, e é elas próprias, que depois ainda é pior, não é? O auto-julgamento. Mas o julgamento em geral, um, essa parte em que as pessoas estão sempre a catalogar, a rotular e a julgar. E quando isso é interno, então isso é muito complicado mesmo à pessoa. Ok, a Cláudia Afonso está a sugerir que as pessoas coram também por causa do calor. É possível. Sim, E sim, há claro. bons calores. Eu, quer dizer, eu gosto de todos, mas E há há bons quem calores. gosta de beber álcool, não é? Por isso, bom rubor à face. É verdade. A Muito mim bem. não muito. É, então, fala-me um pouco mais acerca do julgamento que já perdeste. Não, eu tenho o meu julgamento, agora tentei que ele seja o mínimo possível. Eu questiono sempre quando eu julgo alguma coisa, seja minha, seja com as outras pessoas, porque é que eu estou a julgar daquela forma. Eu faço uma paragem, nem sequer, não começo por me criticar sequer, é só, mas porquê é que achaste isso de ti ou achaste isso da outra pessoa? E tento parar e perceber. E umas vezes percebo que são ainda limitações que eu tenho ao crianças e que não fazem muito sentido. E aí fico muito contente porque a seguir eu vou ser mais livre, porque tento derrubá-la, não é? Hum, e outras vezes percebo que é, por exemplo, alguém tem uma experiência que eu ainda não tive e eu, à partida, como não estava preparada, posso estar a fazer uma análise que é injusta, logo à partida, porque estou a julgá-la, não é? E eu ainda não tive essa experiência. Porque eu acho que todos Obrigado. nós, quando temos certas experiências, depois somos muito mais, ou devíamos ser, pelo menos todos, mais solidários com os outros que estão a passar o mesmo, não é?
A visão deixa de ser tão negativa porque já tivemos uma experiência parecida ou igual, não é? Depende da experiência. Então, muitas vezes, e depende do nível com que eu absorvo a experiência e que eu a percepciono. Ou seja, quando eu deixo em mim determinado nível emocional nessa experiência, o meu auto-julgamento depois pode-me impedir de continuar de uma forma livre. E é aí que depois o sentimento fica criado e pode ser desbloqueado mais à frente. Essa é a grande vantagem. A minha pergunta que eu te estava a fazer há pouco, e eu não me fiz explicar, então vou fazer de uma forma diferente. Houve alguém que já te julgou no passado e esse julgamento foi duro para ti. E tu já não tens esse julgamento, porque entretanto esse sentimento, de alguma forma, já caiu por terra. E a minha intenção é, o que é que te lembras que entretanto mudou em ti e que agora te permite estar aqui? Ou seja, se calhar no passado não conseguirias estar aqui a falar sobre o que vamos falar e o que temos estado a falar. O que é que mudou em mim? Eu acho que quando eu deixei de me preocupar com o julgamento que faziam de mim, passei a tentar perceber porque é que eu me julgava a mim própria, as coisas ficaram muito mais fáceis. Porque eu deixei de dar importância a isso e quando eu comecei a descobrir que por ser livre eu era mais feliz e mais do que tudo, uma coisa que eu acho que cresceu ao mesmo tempo sem eu me aperceber é que quanto mais eu me aceitava a mim própria e menos me julgava, menos me preocupava com o que os outros diziam ou que julgavam, certo? E na verdade eu olhava à volta e eu sentia que eu era mais feliz que todos os outros. E isso foi uma coisa que foi crescendo. O ser mais feliz do que a maioria, ou porque a maioria dessas pessoas que julgam, não é? Que eu sinto que ainda julgam ou a mim ou julgam os outros, não é? E também uma outra coisa que tem nascido, que eu acho super engraçada, é um estado de... Isto pode às vezes soar assim um bocado estranho, mas é verdade. O estado de enamoramento. Ok? Um estado de enamoramento. Um estado de enamoramento com o mundo, com as pessoas, com o dia, com a hora, com o momento. Eu dou muitas vezes por mim atualmente, certo? E eu não sei desde quando, mas sei que isto foi uma segunda parte. A primeira parte foi sentir mais feliz e mais livre. E há um tempo para cá noto que evoluiu para o tal enamoramento, que é eu de repente dou por mim a gostar de tudo e de mais alguma coisa, mas de uma forma carinhosa. Eu dou por mim na rua e reparo das outras pessoas que estão a sorrir, que talvez não estejam perto, e acho tudo isso fantástico. A maneira como certas pessoas se cumprimentam na rua e que eu nem as conheço. Eu dou por mim sentada e a sorrir só porque sim, não é? E isto é um bocadinho tolo, mas eu já disse que era parva de início, certo? Portanto, mas olha, eu não acho que seja tolo. Sim, mas faz parte. Eu não me importo de perceber o porquê, entendes? Eu gosto é de sentir. Deixa isso. Então, como é que tu sentes que estás a sentir esse enamoramento? Como é que eu sinto? Porque eu sinto uma alegria profunda, percebes? Sinto quase como se estivesse mesmo... No corpo, como é que fazes isso? Olha, eu encho o peito de ar, normalmente. Ok. É curioso. Parece que estou a inspirar toda aquela energia que eu estou a sentir, certo? E então estou a absorver para mim. Tu enches o peito de ar e estás a absorver. Mas há um sítio no teu corpo que esse enamoramento habitualmente se revela de uma forma muito interessante. Mais do que o peito. Os músculos faciais, por exemplo, que ficam doridos, de eu estar sempre a sorrir. Ok, e mais? Espera, estou a tentar sentir, está bem? Porque eu estou aqui a tentar ser sincera e honesta com a situação, certo? Por favor. A sério que tu achas que eu tenho que sentir assim isso tudo sem ser pelo corpo todo? Não, pois não. Tu não és disso. Não. Eu não acho que tu tenhas que fazer o que queres fazer. Muito sinceramente. Sei que eu estou a dizer que tu não és disso. Não mesmo. Não é porque a mim se me disserem que tens que fazer qualquer coisa já foram. Porque portanto, eu desconfio que se fizeram mesmo contigo já fui. Então não vou fazer mesmo.
De qualquer forma, eu acredito que e este é um exercício engraçado. Até mesmo com esta voz, vou, vou fazer. E vou fazer porque me proponho a fazer. Há um momento em que há algo que me encanta, há algo que me deixa embevecido, quase há um sentimento interior que me faz vibrar. Há algo que me deixa extraordinariamente atraído. E nesse momento volta a mim aquela sensação de novo, De aquela novo. sensação, aquela sensação de desconhecido. Estou desconfiado que se for conhecer aquilo, vou conhecer nova parte minha. Vou fazer com que essa parte se mova para lugares e para sensações que eu já não me lembrava há algum tempo. E quando eu sou esse, volto a lembrar-me que houve momentos na vida em que o entusiasmo e a curiosidade estava desperta. E no meu corpo, isso acontece aqui na barriga, com um movimento relativamente lento, e, e isto é uma emoção. E é uma emoção conhecida para tanta gente. E cada pessoa dá o seu nome, e que às vezes é conotada com coisas más. Este medo que eu sinto é o que me impele muitas vezes a ir mais longe. Dá-te E mais fundo. dá-te a adrenalina para. Isto misturado com mais coisas, o meu corpo move-se e deixa-me atrair, deixa-me encantar. E quando me deixa encantar e me deixa atrair, é nesse momento que encontrei no outro a beleza da curiosidade. Manter a curiosidade. Quando tu falas em namoramento, pode ser qualquer coisa muito longe disto. Hum. Podes caminhar pela rua com o teu sorriso de orelha a orelha que fazes isso tão bem, com esse enamoramento e com esse amor e com esse carinho que tu tens por este mundo e quem te conhece e quem gosta de ti, quem está habituado a estar contigo, sabe que tu fazes isso de uma forma tão sagrada e ainda não dissemos o que é que tu fazes. Hã? Acho que isso nem interessa nada. Não interessa nada. Não interessa nada, porque o veículo para se chegar à coisa é de várias formas. É de várias Claro, formas. Tu podes ser instrutora de yoga. Eu falei em flexibilidade. Tu podes ser. Mas hoje a Shana, eu estou desconfiado que hoje a forma como, e deixa-me dizer que eu tenho visto muita gente a fazer coisas muito bonitas e tenho tido aqui muita gente boa nos diretos, gente verdadeiramente bonita, gente verdadeiramente interessante, gente que somos todos e quando nos permitimos deixar brilhar, que nos permitimos revelar como hoje te estás a permitir, porque tens estado aqui a aguardar que as coisas aconteçam e vais participando da tua forma. E é essa cena, repara no teu sorriso, que não é aquele sorriso do. Ok, essa Xana que tirou os óculos e que disse Paulo, e que não disse, mas está a aguardar que alguma coisa aconteça. Está pacientemente à espera que se revele à frente dela, que aquela flor possa florescer e possa permitir que depois receba tudo o que pode receber. E é esse a beleza que eu vejo no feminino, que eu vejo. E que tu trabalhas esse feminino de uma forma tão linda. Porque quando o feminino se permite acolher, uhum. é tão belo. Eu Que acho. coisa. Mas É, eu sou é, fã. Não?
é tão divino, é momento tão sagrado, momentos tão sagrados, e que depois, por vezes, não são assim tão cuidados, tão ritualizados. Uhum. Hoje e sempre, a Xana é uma pessoa muito especial, diz a Cláudia Afonso. A Xana é uma pessoa muito especial porque encontrou aquilo que a faz mover. Uhum. Isso é verdade. Então, Depois de muito andar, depois de muito caminho, certo? É verdade. sim. Então convido-te, por favor, a falares, não no registro habitual com que falas, porque tu falas disso com uma ligeireza habitual. Então, peço-te, por favor, que não é para falares lento, não é isso, é que Sim, vais falando sobre o que fazes. Eu vou te interromper assim em determinados momentos, apenas para te convidar a ir mais fundo. Sim? sim. Faz Vamos lá. favor, fica à espera disso, hein? Bora lá, vamos. Se há coisa que eu gosto quando falo contigo é que tu me obrigas a parar e a pensar mais um pouco, e eu gosto disso, ok? Eu gosto de desafio, portanto, eu gosto sempre de saber mais um bocadinho, sobretudo incluindo sobre mim própria, certo? Então, assim, eu foco-me essencialmente na sexualidade feminina, sendo que por trás disso está aquilo que estavas a dizer e que eu te disse que sou fã, que é eu sou completamente perdida, apaixonada pelo mundo feminino. Não há aqui uma questão de feminista, nem uma questão de um sexo é melhor que o outro, é uma questão de que me encanta o mundo feminino, a forma de estar, todas as capacidades e todos os poderes que as mulheres têm enquanto parte da humanidade, certo? Os poderes que elas têm e que podem usar a favor da humanidade, certo? Assim como os homens têm os poderes deles e que, se os usarem, também estão a fazer do mundo um mundo melhor. E eu acho que as mulheres têm realmente poderes muito especiais que me encantam, se calhar porque eu também faço parte, não é? Mas mais de tudo apaixonei-me. Acho que primeiro apaixonei-me pelas outras mulheres antes de gostar assim mais de mim. Primeiro tive que gostar de outras mulheres e depois perceber que eu fazia parte e, portanto, não fazia sentido não gostar assim tanto de mim como delas, não é? E mais do que tudo, onde eu me foco mais é na área da sexualidade. Talvez porque senti que se calhar era uma área onde eu tinha mais à vontade que a maioria das mulheres, e era por causa disso que menos mulheres exploravam os seus poderes. E que, ao não explorarem, elas, quando se estavam a limitar, ou quando se estão a limitar na sexualidade, elas não estão, na verdade, a limitar-se na sexualidade só, elas estão a limitar-se na vida toda, certo? Porque a maior parte dos bloqueios e crenças que as mulheres têm com a sua sexualidade são os bloqueios e crenças que elas transportam para a vida toda. E então, é isso essencialmente que eu realmente faço e que a cada dia que passa sinto que é tipo a minha missão de vida. Primeiro porque dá-me um prazer enorme fazer. E depois porque dá-me um prazer enorme ver outras mulheres, não é? Com a minha ajuda, ou com o meu apoio, com, sei lá, às vezes, se calhar com o meu sorriso, conseguirem também ganhar esses poderes para elas e elas ficarem diferentes. E não há nada melhor do que eu ouvir uma mulher dizer-me: olha, sinto-me diferente para melhor, claro, não é? Sinto-me melhor comigo, sinto-me mais livre. E eu dou muita importância a esta parte da liberdade. Portanto, para mim, eu sinto-me mais livre, é logo tipo, uou, é isso. Ok? E pronto, é por aqui que eu caminho em termos profissionais atualmente. E como é que tu fazes isso especificamente? Não é? Tenho duas formas. Uma delas é faço sessões com grupos de mulheres, não é? E em que abordamos, normalmente eu já levo uma série de temas que sei que são aqueles que a maioria das mulheres identifica e onde eu posso logo ajudar, não é? Associo isso, falar dos temas, tento transformar tudo, eu não transformo, para mim as coisas são muito naturais. Tento é que cheguem a elas como tão naturais quanto isso, certo? Certo. Posso-te pedir que tragas um exemplo De um tema, de um tema? ok. Por exemplo, as mulheres, a maioria das mulheres têm dois rituais
certo? Antes de se deitar, não é todas, eu nunca vou dizer nada de tudo, porque há sempre exceções a tudo. Claro. Mas, por exemplo, a maioria das mulheres tem 2 rituais antes de se deitar. Eu brinco muito com isso, e tu já me conheces, eu não consigo fazer as coisas deitar a brincar um bocado, porque para mim as coisas são divertidas, certo? Não Certo. são um drama, são divertidas, e se nós nos rirmos com as coisas, eu acho que percebemos melhor. Entre aspas, a caricatura às vezes ajuda que a gente se perceba melhor. E, por exemplo, a maioria das mulheres tem 2 rituais, que é, as mulheres quase todas fazem uma lista de tudo antes de se deitarem. E eu brinco sempre que as mulheres não se deitam, as mulheres conseguem chegar à cama. Ok? Não tem o ato, eu vou-me deitar, não. Elas conseguem chegar à cama, porquê? Porque elas primeiro têm que despachar aquela to-do list que fizeram. Antes de se deitarem têm que fazer isto, aquilo, aquilo outro. E que normalmente inclui uma série de coisas para a família. Porque nós somos ainda muito educadas em cuidar da família, portanto, uma série de coisas para a família. E quando ela termina a sua lista, e muitas vezes já pensou a primeira e a segunda coisa que vai fazer quando acordar, certo? É que ela consegue ir deitar-se, certo? E é curioso que, além disto ser muito generalizado, ou seja, as mulheres terem uma lista antes de se deitarem, a maioria das mulheres tem um hábito, que é, antes mesmo de se deitarem, irem ver quanto tempo falta para o despertador tocar. Ok? E é engraçado quando falo isto em grupos de mulheres, que todas começam, eu faço. Ou seja, nós todas temos uma série de aspectos que somos super semelhantes, que nem detectamos que fazemos. E esta parte de olhar para o alarme, quanto tempo é que falta para acordar, é tão curioso quanto isto, porque eu dou mesmo um exemplo, tipo, a mulher vê que faltam 5 horas e 12 minutos, 4 horas e 47, 6 horas e 8, e na nossa cabeça nós não arredondamos para 6 horas e 10, 5 horas e 10, 4 horas e 15, é aquilo. E a gente corre para se deitar naquele preciso momento, para não perder nenhum. A Susana Pedro está a confirmar, a dizer que é verdade. A maioria é. Ok? Mas, por exemplo, nós não temos todas esta consciência de que temos este hábito, e que este hábito não é só meu, é da maioria, e que, por exemplo, numa relação a 2, certo? Numa relação diária a 2, isto muitas vezes traz um desconforto, que é, a maioria das mulheres, quando se deita, é este o pensamento, acabei as minhas tarefas e eu só vou dormir, ou eu vou dormir 6 horas e 8. Nós não vamos a pensar em sexo, lamento, ok? E a questão é que a maioria das vezes também, nesse horário, o homem está bastante disponível, certo? E então há aqui muitas vezes um desencontro do casal que pode magoar o homem, claro que sim, mas que magoa imenso a mulher. E às vezes as mulheres não perceberem que isto não é só a elas que lhes acontece, não sou só eu, mas perceberem que afinal eu não sou a única que me acontece esta situação, e não sou a única que às vezes nos deitamos e não nos deitamos tão bem porque há aqui este desencontro, mas é apenas porque eu vou com uma perspectiva de deitar e ele vai com outra, certo? Se calhar nunca falaram com o parceiro acerca disso. E se calhar se passarem a falar, ou seja, se perceberem, não é uma questão sequer só delas, que até é generalizado, e passarem a falar com o parceiro, primeiro elas vão ganhar logo um poder, que é decidirem da sexualidade delas e a expô-la. E dizer, olha, não é o meu momento hoje, não é? Eu quando vou para a cama nestes dias, eu vou neste estado, portanto, e tu sequer pensares em alguma coisa, às vezes se calhar choca-me, se calhar magoa-me, porque eu sinto que tu não me entendes, não é? Só que muitas vezes a mulher, por não estar habituada a falar da sexualidade, quase que parece mal ela dizer que ele não a entende numa coisa que ela supostamente não deve falar, que é a sexualidade, entendes? Eu às vezes, isto pode parecer para algumas pessoas se calhar, mas a verdade é que a experiência que eu tenho, e eu não contacto assim com 1 ou 2 mulheres por ano, a minha média por ano de conhecer mulheres novas são 500 a 600, portanto, ainda é um volume de mulheres, certo? E a quantidade que fica neste grupo, agora, o que é que para mim, por outro lado, é gratificante? É que eu já estive nesse grupo, e sem perceber que estava, não é? E eu fiz um caminho em que comecei a detectar estas coisas e comecei a agir de uma forma diferente, não é? E foi nestes pequenos queses, e como vês é um exemplo muito pequenino, que eu fui ganhar a minha liberdade. E eu sinto-me muito grato por depois poder explicar-lhes a elas e dar-lhes soluções, mas mais do que tudo, que elas percebam que eu sei exatamente o que é que elas estão a passar ou a sentir, porque eu já estive assim, não é?
Entretanto, a Susana Pedro diz, ok, aplica-se a mim, porque não tenho companheiros. Logo programa o tempo que vai dormir. Sim, claro que sim. Olha, eu vou dar um exemplo também. E isso acerca da comunicação, ou da falta dela, com o companheiro barra companheira. Eu agora tenho estado a fazer algo que se chama Diário de uma Relação a Sós, Eu que tenho lido. são, diz, Eu tenho lido. pronto, Sim. e que tem tudo a ver com expectativas, não é? E que tem tudo a ver com expectativas e com aquilo que não é expresso, não é dito. E a minha voz está assim porque eu estive a fazer um trabalho, estive em retiro nos passados. Estive em retiro. Estive em retiro e estou com a voz assim porque estive em retiro. Conversas? Noitada, Luís. Já disseste isso, mas assim, esquece. Não comentes muito, porque eu vou ter que existir. Isso foi uma noitada, ok? Ou duas, ou três. Sim. Então, estive Ao em retiro. luar, está lua cheia, não é? Desde quinta-feira temos lua cheia, portanto, estiveste ao luar. Não, não, eu já estou velho. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que ah, andei cada vez mais a fazer trabalho emocional, como é óbvio, como é habitual, e sobretudo a fazer um trabalho de comunicação autêntica, do género. Aquilo que tu estavas agora a dizer, aquilo que tu estavas a dizer. E eu tenho, agora não vou por aí, mas há outros, eu tenho tido clientes e clientes e mulheres, clientes homens e mulheres, em que faço uma pergunta simples, na sessão. ah, Quando é que tu disseste ao teu companheiro ou à tua companheira o teu desejo mais íntimo? A Mas, por resposta, exemplo, no caso masculino não tenho essa consciência total, mas no caso feminino, a mulher provavelmente nem pensou qual é que era o seu desejo mais íntimo. Ela não se permite. aquilo que depois vem a seguir na sessão, muitas vezes é a exploração desse desejo mais íntimo. Porque está lá, está presente em algumas alturas, já esteve presente, está presente. Há algumas alturas que são alturas muito íntimas e que é muito simples de o encontrar. E quando se encontra esse desejo mais íntimo, nota, todo o ser, diariamente, de manhã à noite, e muitas vezes a dormir, portanto é de noite a noite, ah, aquilo que acontece é 24 horas por dia, todo o ser está direcionado para o foco. E o foco é o foco inconsciente. Então, se a coisa está a acontecer dentro da pessoa, e se esse desejo é um desejo em crescendo, depois vêm outras coisas. As emoções estão reprimidas. Há situações graves na vida à doença, porque simplesmente não se fala sobre isso, não se expressa. Então, homens, mulheres, expressem-se de forma clara. De forma clara, porque às vezes não temos noção. E eu agora vou falar de mim, porque gosto de dar este exemplo. Eu dizer que quero um chá ou qualquer coisa, não é a mesma coisa que dizer que eu quero uma garrafa azul com um chá lá dentro e o chá é de gengibre. Não é a mesma coisa. Não Sim. é a mesma coisa pedir ao companheiro ou à companheira para estar mais para um lado, ou mais para lá, ou mais para cá, ou pedir abraça-me com carinho, abraça-me cuidadosamente, beija-me como se fosse a primeira vez. Uh, Utiliza a tua mão esquerda, que são diferentes. A mão esquerda é diferente da mão direita. Eu sei que eu sou canhota, portanto. Tudo isto são expressões que não são ditas. E muito sinceramente, uma coisa que não é dita não existe no mundo. E se não existe no mundo, parte do meu ser que não a disse não se revelou ao mundo. Então eu nasço e chego a morrer sem mostrar ao mundo para que é que eu nasci. Uhum. Percebo. E isso não é justo para o mundo. Eu já não falo de mim. Não é justo para o mundo. Portanto, há certas coisas. Eu não estou a falar dos desejos mais íntimos, eu estou a falar de coisas, às vezes, que são até tão importantes como os desejos mais íntimos. Eu nem vou por aí para fazer trabalhos emocionais mais profundos. Olha, vou dar um exemplo. Temos estado aqui a falar acerca da intimidade. Agora, Uhum. não temos estado a falar acerca da forma como a intimidade é sabotada pelas pessoas. Eu Certo. encontro, eu encontro N pessoas que se sabotam na preservação daquilo que acham que é bom para elas e que nem sabem o que estão a fazer.
Mas aquela coisa do eu não tenho uma relação, porque eu não quero ter uma relação, ou porque não encontrei a pessoa certa, ou patá, 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 tudo isto pode ser transformado numa coisa muito bonita do género. Ah, eu posso ter uma relação saudável. Eu posso ter um companheiro ou uma companheira que estejamos os dois, cada um no seu caminho, a construir alguma coisa. E isto Claro. pode acontecer. Isto pode acontecer. E, Mas e, essas e pode, coisas é que as pessoas se conheçam um pouco, não é? E se sintam livres para se conhecer. A questão é que eu acho que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas ainda, quando se tentam conhecer a elas próprias, vão fazer isso com limitações. Autolimitam-se a conhecerem-se. Aquilo que eu te disse do desejo mais íntimo, eu acho que se calhar muitas mulheres nem sequer se permitem achar que podem ter um desejo mais íntimo, porque isso quase que lhes parece como é que eu posso ter uma coisa dessa escondida. Não me é permitido, entendes? Ou seja, entendo. nem sequer chegar a chegar lá, porque eu não posso ter nada escondido, não me é permitido ter. Não é só nas mulheres. Está bem? Eu não disse que era, eu disse que eu conheço melhor. A probabilidade é que os homens tenham o seu desejo íntimo e também é responsabilidade dos homens expressar isso. Uhum. E também é responsabilidade das mulheres expressar isso. E também é responsabilidade dos homens estarem receptivos a ouvir a coisa mais bonita que está a ser dita, mesmo que com julgamento. Falávamos sobre julgamento há bocadinho. Então, Sim. eu acho genial a forma como tu colocaste o julgamento. A tua forma de lidar com o julgamento, que é tu julgas, mas ficas com ele. Porque é isso mesmo. O julgamento habitualmente vem de mixed emotions, de coisas por resolver, e tem muito a ver com o crescimento interior, certo? E nas terapias comunitárias que fazemos às segundas-feiras, existe uma regra que é não julgar. Eu coloco sempre um bocadinho ao lado e digo, o não julgar para mim é difícil, aquilo que eu faço é não expressar o julgamento. É um bom Uhum. princípio, porque é o meu julgamento. Então fica por aí, Sim. não é preciso estar a expressar. Mas eu realmente tento depois ir buscar-me nesse julgamento, ou seja, tentar perceber-me porque é que eu porque é que eu julguei daquela forma. Porque muitas vezes o que me tem acontecido é que muitas das vezes eu depois de parar e pensar mas porque é que eu me senti mal, porque é que eu achei porque é que eu julguei, não é? Cataloguei, e às vezes não faz sentido eu ter feito, quando parei, quando não foi uma reação, foi parar e tentar perceber o porquê, ou aprendi alguma coisa. Aquele Isso. julgamento que me serviu de ensinamento, tipo, vês, tu achares que és assim, que és assado, afinal, olha, ainda tens aqui caminho, ainda tens aqui Ah, caminho, certo? ainda bem, porque quando já não tivemos caminho, já não estamos aqui a fazer muito mais. Então, ainda bem que é assim, há Então, caminho. os Há julgamentos, bocadinho falavas, os juízes de valor e os julgamentos, se calhar é das coisas que para mim começou quase que a ser mais automático eu parar para. Mas porque a certa altura criei essa consciência. Se calhar quando eu, na minha vida, passei por situações que eu percebi claramente que atrás eu tinha julgado e tinha feito um juízo de valor. E pensei, olha, olha, e agora outra estava das coisas, aqui, vamos lá alterar aqui a forma como estás a ver, quando se vê as coisas, não é? a Cláudia Afonso está aqui a escrever, e bem, em minha opinião, as pessoas não se conhecem a si próprias e querem que os outros as conheçam. Sim. Sim, mas podemos conhecer, obrigado Cláudia por nos recordares isto, e podemos conhecer-nos mais e mais. É para isso que pessoas como a Xana, pessoas como eu, estamos aqui. A Xana consegue ajudar na parte feminina e eu estou certo que consegues também ajudar, porque tu disseste sobretudo a parte feminina. Tenho a certeza Sim. que tens um aporte importante para dar a imensos homens que se queiram conhecer também na sua sexualidade. Portanto, estou certo que isso assim pode acontecer. E digo, o Pedro Pires está a agradecer pela partilha da temática do número de horas para acordar no dia a seguir. Vês? É um homem, é o Pedro. O Pedro é genial. Quem não conhece o Pedro, vá ver o Instagram, vá ver, por favor, o Facebook dele. Ele é genial naquilo que faz. É uma pessoa extremamente Mas sensível. nós precisamos mesmo de dormir, a sério, nós precisamos. Há outros horários. E mais do que tudo é,
há uma parte, e aqui só pegando nesse bocado, que é, muitas vezes, depois eu tenho a própria confrontação, entre aspas, delas com a situação, não é? Que é, mas depois eu assim, mas há outros horários, depois vem uma série de desculpas porque é que não podem ser outros horários, certo? E eu quase me armo em homem, então nunca é, certo? É aquela questão, não é? Mas o que eu acho, e o que eu tento deixá-las é disponíveis para que o homem as desafie a ser noutros horários e lhes dê soluções para ser noutros horários. Porque as mulheres entram em modo prestar serviço. Okay? As mulheres vivem, a maioria das vezes, em modo de cuidar e prestar serviço. Não vivem em modo de parar e tomarem conta delas. E então elas só veem que, se elas pararem um bocadinho, elas estão a prejudicar a família, estão a prejudicar não sei quem, certo? E não estão a cuidar depois de uma coisa que elas também não querem prejudicar, que é a relação. E eu acho que ótimo é os homens também desafiarem as mulheres nisso. Ou seja, seria eles a pará-las. Tipo, ok, aquele horário não é bom, ok, então, mas tem que haver horário, nem que seja metes o empadão ao lume, vamos os dois para a casa de banho, os putos ficam na sala. Qualquer coisa que também obriga a mulher, e porque isso também é bom para ela, porque depois é aquilo, a conclusão que depois chegamos muito é, se também existir isto, ela também se vai sentir desejada, certo? Ou seja, que ele não vai passar pela situação aceitando e acomodando-se. E, portanto, vai também ajudar a que ela desbloqueie uma série de coisas. Claro, assim, eu não ponho de parte o homem, como é óbvio, Luís, de todo. Eu não me sinto, ok, tão à vontade porque eu não passei as experiências do homem. Só isso. Boa. Boa. Posso não passaste muito de primeira pessoa, mas não passei por elas. E na das mulheres eu passei. Certo, certo. É interessante o que tu estavas a dizer e eu vou trazer aqui também para complementar. Sim, é bom que o homem também possa desafiar a mulher noutros horários e seria também muito bom que a mulher possa desafiar o homem noutros horários. Sim, só que se a mulher não tiver ainda uma programação em que a sexualidade é a última coisa que ela pensa e que ela dá valor, que é, porque nós não somos educadas para dar importância à sexualidade nem à nossa autoestima. Não somos educadas, ainda hoje não somos muito educadas para isso. Somos educadas para cuidar. E mais do que tudo, cada vez mais para a alta performance, sermos perfeitas em montes de coisas. Sermos boas mães, boas mulheres, boas profissionais, tudo e mais alguma coisa. E não nos educam ainda para a sexualidade nem para a autoestima. Nós somos muito cerebrais, certo? Até por causa daquela característica multitasking fantástica que inventaram para nós, não é? Isso não existe. Isso não existe. Mas inventaram para nós. Então, sim, nós supostamente metemos tudo aqui no cérebro para fazer montes de coisas, porque supostamente temos essa capacidade. Permite-me só explicar porque é que eu digo que não existe. Que é, a neurociência já chegou à conclusão que não existe multitask. Isso é um mito. Aquilo que a neurociência diz, de forma clara, é que as mulheres conseguem, efetivamente, desempenhar as tarefas à mesma velocidade que os homens e, ao mesmo tempo, conseguem saltar de tarefa para tarefa a uma velocidade extraordinária. Então, o multitasking, que é, os homens não são multitasking, as mulheres também não. As mulheres saltam de tarefa para tarefa de uma velocidade extraordinária. Portanto, estão a fazer uma coisa, vão fazer outra e fazem aquilo, fazem aquilo de uma forma, e gratidão por isso, porque são geniais e acho que deveriam ensinar-nos a fazer isto, porque acho que é genial poder, eu estou a fazer isto, agora vou fazer. Tu acabaste de dizer uma coisa, deixa a panela ao lume, e eu sinceramente, isso caiu-me forte, deixa a panela ao lume, o homem vai pegar na mulher, deixa os putos na sala, e eu pensei, então, mas os putos ficam tratados da panela, mas pronto, vai para a casa de banho, estão os dois e estão ali na sua relação, e quem é que se preocupa com a panela? Não, eu disse que era empadão no forno. Eu disse empadão no forno. Porque é muito mais fácil. Tu programas o tempo do forno e aquilo vai desligar daquele tempo. Não me apanhavas com essa da panela. Eu estava preocupado, mas não era para me tem que ser muito coerente. Porque a primeira coisa que elas me vão apanhar, e não é por maldade, é automático, é os contras da possibilidade. E não é por maldade, é porque... Mas olha, eu não terminei, que pode ser empadão no forno. De qualquer forma, o homem pode estar preocupado com empadão no forno. Sim, se tu dizes. Eu estaria. Está bem. Eu estaria. Mesmo que houvesse uma boa oportunidade para ir para a casa de banho, eu estaria. E então também existe essa pressão, porque não é só do lado da mulher que existe a pressão.
Sim. Eh, Até porque o homem numa relação tem imensas coisas para fazer. Uhum. Tu há bocadinho falavas olha, a Cláudia está perdida de riso. O homem, eu, sinceramente, eu tenho imensas coisas para fazer. Se houvesse uma analogia, e é redutora, portanto, desde já vou reduzir, ah, e faço uma redução, espero que seja bonita. Um homem tem assim um automóvel. A mulher é um cockpit de um avião cheio de botões e cheio de manómetros e de coisas, e depois tem as câmaras, tem aquela coisada toda, os passageiros têm que estar com o ar-condicionado. Tudo isto ah, é- torna-se complexo. E, Claro. portanto, nós precisamos de pessoas como tu, tão dedicadas à causa, que nos possas ensinar, olha, não estás a carregar no botão certo. Rapaz, tens que fazer não sei o que no avião, porque senão Faço ele sessões aterra. mistas. Eu faço sessões também mistas, não faço só com mulheres, também faço, são muito menos do que as sessões com mulheres, mas faço todos os anos, faço ao longo do ano sessões mistas. E a verdade é que vários dos homens que lá estão ficam atentos e a querer saber, certo? Mas também há homens que estão lá e não estão a querer saber, não é mesmo? Coitados. Pronto, coitados. Tem a Não, 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 oportunidade de eu digo aprender contigo. coitadas. Eu sou logo coitadas. Pois, pois. Mas é que eu Olha, defendo sempre o mesmo lado, desculpa, eu defendo sempre o mesmo lado. boa, boa, é bom sinal. Então, a Cláudia Afonso diz que é uma sortuda por nos ter aos dois como amigos. Eu diria Uhum. que, eu Nós diria que somos sou. assim, não é? Obrigado. Tu dizes isto melhor do que eu. É verdade, nós somos as sortudas. Então, sim, Jana, eu gostava imenso que tu me dissesses em que momento, em que. Porque tu disseste duas coisas. Tu disseste que fazias sessões de grupo, Uhum. mas fiquei curioso do que é que tu fazes individual. Faço mentoria individual, ok? Ou em privado, mais particular, certo? Enquanto as sessões que eu estou a falar são presenciais e muitos temas genéricos, em que, claro, que todas as que ali estão vão participar e eu vou tentar perceber um bocadinho cada uma em 2, 3 horas que estou com elas. Eu faço depois também para as mulheres que sentem essa necessidade e que têm essa confiança em mim, não é? E que eu fico sempre grata, não é? Porque abrirem uma parte mais íntima delas com alguém, eu sei que não é fácil. Faço também, no fundo, essa mentoria individual com elas, ou seja, fora de grupo, fora de temas gerais, adaptar claramente à situação daquela mulher em específico. Qual é a situação atual? Qual é o que é que está a afligir hoje? E que geralmente, ao ajudar no de hoje, estou a resolver o passado, não é? E a ajudá-la para um futuro. Também faço isso, ou seja, que já não é temas tão generalizados, mas completamente, se fôssemos para a costura, tailor-made, ok? Fato à medida. Pronto. Aquilo que eu faço muito e a grande base que tenho é exatamente falar com elas de mulher para mulher, da minha experiência para aquilo que elas estão a sentir. Porque eu efetivamente eu identifico, entendes? Eu sinto claramente, eu vejo-me ali. Eu vejo-me a mim noutras alturas e elas estão a dizer as coisas e eu estou a rever-me claramente, certo? E então para mim vamos dizer, não é fácil, mas é mais simples identificar como é que ela está, quais são aqueles processos todos que estão dentro dela, porque eram os mesmos processos que eu tinha e que não foram fáceis muitas vezes de os entender e de os ultrapassar, não é? Eu só te consigo dizer algo depois de. E tenho pena que este direto. Bem, o direto pode prosseguir no Facebook, se não estou enganado, não é? Sim, no Facebook não Nós temos estamos, muito tempo. nós estamos em direto no Instagram, nós estamos em direto no Face e onde mais, desculpa. Estamos no Facebook, estamos na minha página, estamos nas minhas 2 páginas e Ok, mais um grupo. ok, obrigado. Então, ah, tenho imensa pena, porque, por um lado, acho que há muito mais a falar sobre isto. Acho que estamos a passar assim só a tocar a superfície e também uma hora para falar sobre um tema tão delicado. Aliás, faltam 23 segundos. Portanto, convite no Instagram a dizer assim a última frase que possa sair quase como
Procurem a vossa liberdade interior, não se julgarem, não se auto-julgarem e autolimitarem. E comecem por onde?